Olá! Este é o Literatura Miojo e no episódio de hoje vamos mergulhar numa obra bem provocadora que examina o papel dos intelectuais na sociedade. Olá. E o material que a gente tem em mãos é um estudo bem aprofundado, né? Sobre como as pessoas cujo trabalho é produzir ideias. Exato. Acadêmicos, escritores, teóricos, como eles influenciam o mundo para o bem e às vezes para o mal. Pois é, A nossa missão aqui é desvendar os principais argumentos. Quem são esses intelectuais? Como as ideias deles são formadas? E, o mais importante, quais são as consequências? isso. Quais são as consequências quando essas ideias saem do papel e vão para o mundo real? A premissa é que ideias têm consequências. E nem sempre as mais brilhantes são as melhores, né? Ok, vamos analisar isso. É uma premissa fascinante, porque ela desafia uma noção muito comum, sabe? A de que intelecto e sabedoria são a mesma coisa. Ah, sim. A capacidade de manipular conceitos abstratos, complexos, isso não garante que as conclusões sejam, benéficas, ou sequer corretas. E o material que estamos analisando destaca algo bem chocante nesse sentido. Chocante a palavra. Algumas das piores catástrofes do século XX, e aqui falamos de totalitarismos, desastres econômicos, foram apoiadas e até idealizadas por intelectuais brilhantes nas democracias ocidentais. O que nos força a perguntar: como isso é possível? Exato. E o ponto de partida para entender isso parece ser uma distinção que as fontes fazem logo de cara. Eles citam o filósofo Alfred North Whitehead, que disse algo como: Inteligência é a rapidez em aprender. distinta da habilidade, que é a capacidade de agir sabiamente sobre o que foi apreendido. Puxa, isso parece a chave de tudo. Precisamente. O estudo define intelectuais não como pessoas, inerentemente mais inteligentes, mas como uma categoria ocupacional. Gente cujo trabalho é ter ideias. Isso. E aí vem a distinção crucial. A diferença entre um intelectual e um expert. Um engenheiro que projeta uma ponte, por exemplo, ele é um expert. Certo. O trabalho dele é validado por um feedback externo e, implacável. A realidade. A ponte ou fica de pé ou ela desaba. Não tem como argumentar com a lei da gravidade. Exatamente. Já um intelectual que propõe uma teoria complexa sobre justiça social ou sobre como a economia deveria funcionar, Ele não tem esse feedback imediato. não tem. O feedback vem de outros intelectuais. A validação é interna ao grupo, sabe? Baseada em quão plausível ou elegante ou moralmente atraente a ideia parece. E não necessariamente nos resultados práticos, que podem levar anos, décadas para aparecer. Pois é. E é nesse vácuo entre a ideia e a consequência que surge um conceito que as fontes chamam de ignorância credenciada. É um termo forte. É fortíssimo e é ilustrado com um episódio que, nossa, dá o que pensar. Qual? O texto relata uma conferência judicial nos Estados Unidos, lá nos anos 60. Um comissário de polícia aposentado, com décadas de experiência nas ruas, foi tentar explicar... Por uma plateia de acadêmicos, imagino. Exato, juízes, professores de direito. Ele tentou explicar como certas decisões judiciais recentes estavam, na prática, tornando o trabalho da polícia impossível e ajudando os criminosos. Imagino que a recepção não foi das melhores. Foi péssima. Os juízes, incluindo gente da Suprema Corte, ouviram com caras de pedra. Depois, um professor de direito famoso levantou, ridicularizou o comissário e a plateia inteira de intelectuais caiu na gargalhada. Nossa! A teoria jurídica abstrata deles se sobrepôs completamente à experiência prática de quem estava ali na linha de frente. E qual foi o resultado disso? O epílogo trágico da história é que, nos anos seguintes, as taxas de criminalidade no país dispararam, exatamente como o comissário tinha previsto. Uau, isso é desconfortável de ouvir. É a arrogância, né? A ideia de que a sua teoria é inerentemente superior à experiência de décadas de outra pessoa. Sem dúvida. E essa atitude, segundo as fontes, não é aleatória. Ela se encaixa num padrão, numa visão de mundo bem específica. Aqui é onde fica bem interessante.
A análise propõe que a maioria dos debates que a gente vê por aí, na política, na economia, deriva de duas visões de mundo que são, assim, fundamentalmente opostas. A primeira é a tal visão dos ungidos. Isso mesmo. A visão dos ungidos, um termo que o autor usa de forma provocadora, claro, enxerga o mundo como um grande conjunto de problemas a serem resolvidos. E quem deveria resolver? Uma elite. Uma elite intelectual e moralmente superior que teria o conhecimento e a virtude para redesenhar a sociedade. A premissa é que tudo é aperfeiçoável e que as falhas que a gente vê como pobreza são defeitos do sistema. Defeitos que podem ser corrigidos com o plano certo. Exatamente. É aquela mentalidade de, se eu estivesse no comando, eu resolveria tudo. A ideia de que existe uma solução perfeita, a gente só precisa colocar as pessoas certas, as mais inteligentes, no poder. E qual seria a visão oposta? A visão trágica. Essa parte de um pressuposto completamente diferente. Para ela, o problema fundamental não está no sistema, mas nas falhas e limitações da própria natureza humana. Tipo o nosso egoísmo, conhecimento limitado, essas coisas. Isso. Egoísmo, ganância. Então, para a visão trágica, a sociedade não é um problema a ser resolvido. Ela é o quê, então? Ela é uma série de mecanismos imperfeitos. Tradições, instituições, mercados, a família, que evoluíram para lidar com essas nossas falhas e tornar a convivência possível. Então não existem soluções perfeitas? Não existem. Só existem trade-offs, trocas, equilíbrios. Você tenta melhorar uma coisa e, inevitavelmente, piora a outra. Como as fontes dizem, nessa visão, a paz não se mantém sozinha. Ela é um equilíbrio instável. A diferença é brutal. Uma busca perfeição, a solução final, a outra busca gerenciar imperfeições. E imagino que isso apareça com força nos debates sobre economia. Com certeza. E uma das falácias mais comuns que o material aponta e que geralmente vem da visão dos ungidos é a ideia de que a economia é um jogo de soma zero. Aquela ideia do bolo de tamanho fixo, né? Se eu pego um pedaço maior, sobra menos para você. Exato. A economia é como uma pizza. O material cita o intelectual Harold Lask, que dizia que os interesses do capital e do trabalho são irreconciliáveis. Mas o argumento do estudo é que não é bem assim. Não é. O argumento é que a economia não é uma pizza. Ela é mais como uma receita de bolo. As transações voluntárias só acontecem porque os dois lados acham que vão sair ganhando. A riqueza é criada, não só transferida. O bolo aumenta de tamanho. Exatamente. Figuras como Carnegie e Rockefeller citados no material, eles não ficaram ricos pegando fatias maiores da pizza. Eles descobriram como fazer mais pizzas, aço e petróleo, no caso de um jeito muito mais barato. O que tornou esses produtos acessíveis para milhões de pessoas. Isso. Eles fizeram fortuna reduzindo preços, o que expandiu o mercado inteiro. A riqueza deles foi um subproduto do valor que criaram para todo mundo. Outro ponto fascinante que o material levanta é a confusão que muitos intelectuais fazem entre categorias estatísticas e, pessoas de carne e osso, especialmente no debate sobre ricos e pobres. Sim, e aqui a distorção pode ser enorme. É comum a gente ver manchetes sobre o quintil mais pobre da população, certo? A imagem que se cria é de um grupo estático de pessoas presas na pobreza. Mas a realidade não é essa. É muito mais dinâmica. As fontes mostram que a maioria das pessoas que está nas faixas de renda mais baixas num ano não fica lá por muito tempo. São pessoas em momentos diferentes da vida, imagino eu. Jovens começando. Exato. Muitos são jovens no início da carreira, estudantes em empregos de meio período. O material cita que mais da metade dos americanos que recebem salário mínimo, por exemplo, tem entre 16 e 24 anos. E ao longo da vida, a maioria se move para faixas de renda mais altas. A grande maioria. Focar nas faixas como se fossem castas permanentes, em vez de olhar a mobilidade das pessoas, cria uma imagem totalmente distorcida. Então, de novo, é uma simplificação que ignora a dinâmica do mundo real. E essa tendência de simplificar tudo parece ser o centro da próxima falácia que as fontes apontam, a tal da causalidade volitiva. É um nome complicado para uma ideia simples. A tendência de atribuir resultados complexos e sistêmicos a intenções simples e diretas, geralmente negativas. Como a ganância. Exatamente. O exemplo clássico
é o preço da gasolina. Quando o preço sobe na bomba, a explicação popular, muitas vezes ecoada por intelectuais e políticos, é a ganância das empresas de petróleo. Confesso que é uma explicação tentadora. É muito mais fácil culpar um vilão do que entender um sistema global complexo. E é por isso que ela é tão poderosa. É emocionalmente satisfatória, mas ela ignora completamente as forças de oferta e demanda globais, conflitos geopolíticos, decisões da OPEP, regulações, uma infinidade de fatores. O que é irônico, né? Muito, porque as fontes lembram que o próprio Adam Smith, o pai da economia de mercado, tinha uma visão bem negativa das intenções dos empresários. Ele achava que eles eram, sim, gananciosos. Mas o ponto dele era outro. O ponto dele era que o sistema de mercado, com competição, os forçava a servir ao público para poder lucrar. O resultado era benéfico para a sociedade, mesmo que isso não fizesse parte da intenção deles. A famosa mão invisível. A questão não é a intenção, mas o sistema. Ok, então temos essas visões de mundo, essas falácias, mas como elas se manifestam de forma tão eficaz no debate público? A análise fala de algo que chama de argumentos sem argumentos. Basicamente, são táticas retóricas para vencer um debate sem precisar de fato argumentar. Uma das mais eficazes é criar caricaturas. Em vez de debater a ideia real do oponente, você cria uma versão distorcida e fácil de atacar. E as fontes dão exemplos. Dão 2 exemplos clássicos dos Estados Unidos. A acusação de que alguém defende cortes de impostos para os ricos e a chamada teoria do trickle-down, a teoria do gotejamento. A ideia de que, se você der dinheiro aos ricos, ele eventualmente pinga nos pobres. Exato. O ponto do material é que, se você for pesquisar, nenhuma figura econômica ou política proeminente jamais propôs uma teoria do trickle-down. Como assim? Esse é um rótulo, uma caricatura, criada por oponentes para ridicularizar a ideia real sem precisar discuti-la. Peraí, então o argumento real por trás desses cortes de impostos era totalmente diferente da caricatura que a gente sempre ouve? Completamente diferente. O argumento real, segundo as fontes, não era sobre dar dinheiro aos ricos. A lógica era que taxas de imposto muito altas sobre investimento, tipo 70%, 90%, incentivavam os investidores a esconder o dinheiro. Isso. Em abrigos fiscais, como títulos isentos. O dinheiro ficava parado, improdutivo. A ideia era que, ao reduzir essas taxas, seria mais vantajoso investir na economia produtiva, em fábricas, tecnologia, negócios. O que geraria crescimento, empregos e, paradoxalmente, mais receita para o governo. Exato, porque haveria mais atividade econômica para ser taxada. Mas isso soa muito contraintuitivo. A fonte dá alguma evidência concreta disso? Porque é um argumento que, compreensivelmente, gera muito ceticismo. Gera mesmo. E o material apresenta dados dos Estados Unidos, dos anos 20, quando isso foi feito. Em 1916, com taxas mais baixas, 206 pessoas declararam renda de $1 milhão ou mais. Ok. Aí o governo subiu a taxa máxima para mais de 70%. Em 1921, sabe quantos declararam essa renda? 21. O dinheiro sumiu. Foi para os abrigos fiscais. Exato. Depois dos cortes de impostos, que baixaram a taxa para uns 25%, o número de milionários declarando essa renda subiu para 207 em 1925. E a arrecadação total do governo com os mais ricos aumentou drasticamente. A lógica é que 25% de algo é muito mais do que 70% de quase nada. Precisamente. É a virtuosidade verbal em ação. A caricatura do trickle-down é muito mais fácil de atacar que esse argumento complexo sobre incentivos. Exatamente. E essa é a etapa final. Palavras-chave como poder, justiça social, democracia, direitos, são aos poucos esvaziadas de seu significado tradicional. E preenchidas com novas conotações. Novas conotações que favorecem a visão dos ungidos. A palavra poder, por exemplo, que se referia à capacidade de forçar alguém a fazer algo, passa a significar qualquer tipo de vantagem. E aí o poder se torna algo onipresente que precisa ser desconstruído. Isso. É uma mudança sutil, mas que altera completamente os termos de debate, muitas vezes sem que o público perceba. Então, o que tudo isso significa?
No final, esta análise nos deixa com uma visão profundamente cética sobre o papel das ideias abstratas e principalmente de quem as produz. É por aí. A grande lição, ao que parece, é que as ideias precisam ser julgadas não pela sua beleza ou pela nobreza das intenções, mas pelas suas consequências concretas no mundo real. E o ponto nevrálgico é o contraste entre dois tipos de conhecimento. De um lado, o conhecimento articulado e especializado de uma pequena elite. E do outro, O conhecimento mundano, disperso e muitas vezes tácito de milhões de pessoas comuns, que tomam decisões todos os dias. A falácia fatal, segundo as fontes, é acreditar que transferir o poder de decisão das massas para os ungidos é transferir decisões de onde há menos conhecimento para onde há mais. E o texto diferencia potencial abstrato de capacidades desenvolvidas. Sim. Grande parte do discurso moderno foca na ideia de que todos temos um potencial abstrato igual. A reflexão que fica é: quais são as consequências de criar políticas para pessoas abstratas com potencial igual? Em vez de para pessoas reais. Exato. Pessoas reais cujas capacidades desenvolvidas, por inúmeros motivos históricos, geográficos, culturais, são vastamente desiguais. Que concessões e realidades a gente está ignorando ao perseguir um ideal abstrato em vez de lidar com a complexidade do mundo como ele é? Obrigado por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original porque nada supera o prazer da leitura. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todas as terças e quintas-feiras às 10 horas um novo episódio.